boa noite a todos. O tema da nossa apresentação é Pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. A minha equipe é constituída por mim, Paulo Prado, a Mayra Gabriele, o Igor Alexandre e o Vitor Balbini. Sobre a inclusão no mercado de trabalho, eu gostaria de ressaltar que muitas pessoas têm preconceito, pois não acham as pessoas que possuem deficiência tão qualificadas, não acham que elas fazem o serviço direito. Tem muito tabu, muito preconceito, porque elas simplesmente não entendem do assunto e acham que a pessoa que tem deficiência, ela não consegue fazer o que uma pessoa sem deficiência consegue. E isso é totalmente mentira. Uma pessoa deficiente bem capacitada, ela tem total capacidade de fazer qualquer coisa que uma pessoa não tem direito a pessoas com deficiência. Eu gostaria de ressaltar dois direitos que essas pessoas têm e a maioria das pessoas não sabem. Mas eu queria ressaltar o auxílio inclusão e o atendimento domiciliar. Para quem não sabe, uma pessoa que tem deficiência, ela pode ficar em casa e começar a receber um salário, que é o auxílio. Isso aí a maioria das pessoas acho que sabem. Mas temos o auxílio inclusão, que quando essa pessoa portadora de deficiência, ela consegue um trabalho e se estabelece no mercado de trabalho, ela ganha o salário dela, mais um salário a mais, que seria o auxílio inclusão, que é como se fosse um incentivo para a pessoa não abandonar o trabalho e continuar trabalhando e melhorando sua carreira profissional. Meu nome é Mayra e eu vou falar sobre a capacitação para pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. O que é? É um treinamento especializante com certificado que é fornecido de forma gratuita para pessoas portadoras de deficiência, seja ela portadora de uma deficiência física ou intelectual. E esse treinamento tem a função de direcionar e preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Dentro desse treinamento, essas pessoas vão aprender a como se comportar em diferentes ambientes, vão aprender a melhorar a sua comunicação, vão receber conhecimentos como ética e também a como elaborar um currículo de forma adequada, para assim poderem participar de processos seletivos e também noções básicas de informática para quando se fizerem presentes dentro da empresa, saberem exercer as suas atividades de forma independente. E como que funciona? Como que eu faço a solicitação desse treinamento? Você precisa fazer uma inscrição no site dessas instituições com todos os seus dados. E feito isso, os responsáveis pela secretaria vão avaliar os seus dados e logo em seguida entrarão em contato. Mas o porquê dessa avaliação? Ela é necessária por conta que a maioria dos treinamentos precisam ser presencial. E dependendo da localidade da pessoa, ele tem início de forma online. Então, feito toda essa avaliação dos seus dados, eles vão entrar em contato com você para poder te direcionar para o treinamento adequado e mais compatível às suas condições e também com a sua deficiência. E qual a sua importância? Qual a importância desse treinamento? O que vai mudar na vida dessas pessoas? Esse treinamento, ele pode abrir portas na vida dessas pessoas. E também ele tem um grande peso na hora do processo seletivo, pois o gestor de RH, ao avaliar o currículo dessa pessoa, vai ver que ela buscou obter conhecimentos para poder fazer parte de uma equipe. Possibilidades. Esse treinamento, ele possibilita essas pessoas de atingirem suas metas e realizarem sonhos. E de se fazerem presente também, não só no mercado de trabalho, mas também na sociedade. Em contexto bíblico, é mencionado que o trabalho dignifica o homem. E essas pessoas buscam isso. Essas pessoas buscam nada mais do que a dignificação do seu trabalho. Elas querem se sentirem realizados assim como qualquer outro membro da sociedade. E não serem vistos com olhares de pena ou incapacidade. Lei das cotas. O que é a lei das cotas? A lei das cotas determina que empresas com 100 ou mais colaboradores necessitam, por lei, ter de 2 a 5% de seus funcionários sejam portadores de deficiência. Mas, infelizmente, isso nem sempre é cumprido, pois apenas 1% desses funcionários são realmente portadores de deficiência. As empresas elas procuram jeitos de burlar isso, como contratando pessoas que sejam deficientes, mas sejam uma deficiência mais leve, digamos assim, e deixando muitas outras pessoas que queriam entrar no mercado de trabalho, deixando as pessoas na mão, pois elas têm uma deficiência mais difícil de ser tratada, como pessoas portadoras de deficiência de visão. Essas pessoas dificilmente conseguem trabalho, pois é muito difícil de adaptá-las ao mercado de trabalho, colocar no computadores com talkback e ingressarem no mercado de trabalho em geral.
Vamos falar agora sobre a porcentagem de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Já presentes no mercado de trabalho é cerca de 1%, o que ainda é muito pouco. Mesmo com uma lei já imposta sobre as empresas para realizarem essa inclusão, os números não aumentam. Isso porque as empresas procuram burlar o sistema. E quando contratam uma pessoa portadora de deficiência, procuram alguém com uma deficiência que não precise de tantas mudanças ou adaptações nas suas empresas. E já capacitados, os números variam entre 3 a 4%, o que ainda é muito pouco, mas isso por conta do medo dessas pessoas de sofrerem ainda mais preconceito. E na maioria dos casos, essas pessoas também não recebem apoio nem mesmo dos familiares, o que as desmotiva e as deixam ainda mais inseguras sobre a sua capacidade. Com relação à acessibilidade, sim, todos têm acesso aos treinamentos, mas nem todos ainda se arriscam por conta de todo o preconceito já enfrentado referente a essa inclusão. Antigamente, algumas dessas pessoas portadoras de deficiência, por conta da dificuldade de locomoção, elas eram deixadas para serem ensinadas em casa e muitas das vezes não recebiam um ensinamento básico, como a escrita e a alfabetização. Meu nome é Igor, eu vou falar sobre as adaptações nas empresas. Adaptações nas empresas é colocar corrimão, rampa para os cadeirantes, o deficiente auditivo, por exemplo. Colocarmos uma pessoa que sabe se comunicar por meio da linguagem de Libras para que ele melhor possa se comunicar com ele. Isso é importante para que as pessoas se sintam mais independentes e possam realizar seu trabalho, não precisando de ajuda de outros. Segundo a pesquisa, a opinião dos gestores mudou muito depois que trabalharam com essas pessoas, pois elas querem provar para si mesmas que são capazes de superar os desafios e as barreiras dentro do trabalho. E às vezes até rendem até melhor do que as pessoas que não portam deficiências. As pessoas com deficiência são 1/4 de nossa população. Se a empresa os ignora, a empresa também está ignorando 1/4 de seus clientes. As pessoas com deficiência são capazes, conseguem render e é muito importante tê-lo dentro de nossa empresa. Bem, meu nome é Vitor. Continuando a falar sobre os deficientes, eu queria falar um pouco sobre os fatores sociais dos deficientes no mercado de trabalho. E o que é o fator social? O fator social é uma norma cultural que determina a forma de agir, sentir ou pensar de cada indivíduo dentro de um grupo social. Exemplo disso são nossas normas de convivência, nossos valores e nossas convicções que cada um de nós temos. A legislação hoje do nosso país defende a empregabilidade dos deficientes como uma forma de integração social, realocando essa pessoa, esse deficiente, de volta ao mercado de trabalho, mostrando sua verdadeira capacidade ali e ajudando a quebrar certos preconceitos enraizados à mente das empresas e dos funcionários em si. Deficientes. O IBGE hoje indica 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, variando entre auditiva, visual, física, mental ou múltiplas. Essa porcentagem representa quase 45 milhões de brasileiros. Obstáculos ainda enfrentados pelos PCDs, pessoas com deficiência. Dificuldade ao ingressar no mercado de trabalho. Bem, algumas das dificuldades ao ingressar no mercado de trabalho para um deficiente são o preconceito por parte dos colegas ou família, que às vezes por proteger muito essa pessoa, dizem, você não precisa trabalhar, você não precisa disso, você não precisa daquilo, e muitas vezes desanimam essa pessoa de exercer uma carreira profissional, ou continuar a sua, que foi cortada por um acidente que causou a deficiência em si. A falta de adaptação ao trabalho, no trabalho. Muitas vezes, a falta de acesso às empresas dificulta muito o trabalho de um deficiente. A falta de, por exemplo, corrimãos, ou rampas, ou até mesmo aparelhos
que indicam um local específico, muitas vezes fazem tanta falta que simplesmente tiram a vontade de estar ali de um deficiente. A comunicação, principalmente, também, por hoje sermos um ser humano social, precisarmos nos comunicarmos, até mesmo para exercer, de certa forma, nosso trabalho direito, a falta de preparo das empresas hoje, nessa questão, por exemplo, para deficientes visuais ou auditivos, dificulta também a entrada dessas pessoas no trabalho, no mercado de trabalho, pois muitas vezes ela entra e se sente excluída, e se sente fora do padrão ali dentro. Isso as desmotiva, isso tira, de certa forma, a vontade de continuar sua carreira. Dificuldades aos deficientes. A maioria das empresas optam por pessoas com deficiências leves na hora de contratar. É mais fácil adaptar o ambiente de trabalho para uma pessoa que perdeu um dedo, por exemplo, do que para uma pessoa que não tem o movimento das pernas, ou perca da visão, ou da audição, ou de um membro do corpo, por exemplo. As empresas usam isso de uma forma para burlar a legislação, como, por exemplo, a lei das cotas, que determina uma quantidade de pessoas com deficiência nas empresas. Uma pessoa sem um dedo também é um deficiente, se classificado assim. Mas não é uma deficiência tão relevante para que realmente haja uma mudança na empresa que necessariamente introduza de verdade um deficiente na área. E não é isso que buscamos, não é isso que a legislação realmente quer. De tal forma que a empresa burla a mesma usando essa tática. E chegamos ao preconceito. Bem, as empresas veem a contratação de um deficiente como um dificultador. Muitas vezes, colocando essas pessoas na área administrativa ou em áreas de baixa relevância, apenas para cumprir uma cota de funcionários ou uma lei. Essas pessoas muitas vezes são motivo de piada na empresa ou zombaria. Mesmo essas pessoas não sendo-se incapazes de exercer uma função adequada, um melhor rendimento, muitas vezes a empresa não investe nessas pessoas. Pessoas com o verdadeiro respeito que elas merecem, a verdadeira empatia. Devemos mudar esse padrão e colocar sim essas pessoas para exercer uma função melhor, para verem que podem sim fazer diferença na empresa. Pois muitas vezes elas são boas em certas áreas que outros não são. Precisamos ter empatia por essas pessoas, fazer elas viver melhor, fazer elas viver bem dentro da empresa. Não apenas para cumprir uma cota de funcionários, mas sim para que essas pessoas venham a trabalhar de forma lucrativa também para a empresa, que eles são muito bem capazes. Igualdade. Não basta apenas contratar uma pessoa com deficiência para que haja uma inclusão. É necessário qualificá-la, adaptar o ambiente de trabalho para que essa pessoa venha exercer sua função de forma melhor e produtiva. Que ela venha mostrar realmente o seu potencial e produzir melhor para a empresa, o melhor para a empresa. Não basta apenas catar uma pessoa, por exemplo, com uma síndrome de Down e colocar na recepção para dar um boa noite ou um boa tarde. Não. Essa não é a adaptação que nós queremos. Queremos um cenário mais igual, um cenário mais humano, melhor para todos, com igualdade, leis melhores e que venha tratar todos iguais. Não com preconceito, não com desigualdade, não com falta de acessibilidade, mas sim um lugar, uma legislação. Todas as empresas venham ter um melhor preparo para receber uma pessoa deficiente, para vir fazer ela estar bem no trabalho.
pois, como já foi dito, o trabalho dignifica o homem. E todos têm o direito de trabalhar, todos têm o direito à livre escolha de um trabalho, à livre escolha de uma profissão. Hoje queremos uma inclusão melhor, hoje queremos que todas as empresas sejam adequadas para o trabalho de um deficiente. Pois hoje não queremos mais uma desigualdade, mas sim um padrão que todos possam exercer as mesmas funções com os mesmos direitos. O conceito de igualdade está na diversidade e não na incapacidade dos iguais se tornarem diferentes. O objetivo da nossa apresentação é mostrar para vocês a luta que essas pessoas ainda enfrentam e todo o preconceito ainda existente, e que sim, essas pessoas têm acesso a capacitações para exercerem suas funções e atividades de forma independente. Pedimos também que as empresas venham abrir as portas para essas pessoas e que não só no meio profissional, mas nós também da sociedade venhamos acolher essas pessoas de forma mais humana.